Bom dia, pessoal. Boa noite. Essa aula atende as turmas do segundo ciclo da FATEC Rubens Lara no período da manhã e no período da noite. Eu vou estar passando aí 2, 3 aulas para vocês. Seria uma forma de a gente estar repondo aquelas aulas que, porventura, o pessoal não tenha vindo devido ao carnaval. Assim, ficamos todos alinhados com o nosso conteúdo, ok? Bom, em nossa primeira aula fizemos a apresentação do plano didático de ensino para quem estava na sala, né? E fizemos uma breve introdução a respeito do transporte marítimo. É obrigatório a todos os professores apresentar o plano didático, né? Então, o segundo ciclo matutino, nós teremos aí 4 aulas semanais. Na turma da manhã, essas aulas acontecem na terça-feira e na quarta-feira. Na turma da noite, elas acontecem na quarta-feira e na sexta-feira, ok? Bom, dentro da ementa, né, proposta, então a gente vai discutir os tipos de transporte marítimo, vantagens e restrições deste modal marítimo, documentos utilizados no transporte marítimo, fretamento e afretamento de navios, ou seja, como acontecem esses contratos. Falaremos das características e tipos da charter party, dos contratos de afretamento. Aprenderemos sobre cálculo de lay time, composição do frete e suas variáveis na economia internacional. Sempre pensando na forma estratégica e aplicado à gestão portuária, ok? Bom, como objetivo, a ideia é que vocês sejam capazes de entender o funcionamento do modal, como é feito o cálculo do frete internacional, das rotas marítimas, né? Como funcionam as condições de navegação, amarração. Falaremos sobre algumas regras internacionais, questões geográficas e geopolíticas que podem vir a influenciar também no valor do frete. Falaremos também algumas coisas relativas a portos, o seu funcionamento em relação ao transporte marítimo, a logística aplicada, ok? Bom, dentro da metodologia, a gente vai estar trabalhando em pares, como eu já passei lá na primeira aula para vocês. O Peer Restriction é o modelo que eu adoto. E o modelo de Roller Plane, que seria aí simulação, estudo de caso, estudo do caso. Então, tudo vai ser debatido em sala de uma forma que a gente tente colocar o problema dentro da questão prática para que vocês melhorem aí o aprendizado de vocês, tá bom? Os instrumentos e critérios de avaliação eu também conversei com vocês, né? A nota mínima é 6, 75% de frequência. Nós teremos duas avaliações, a P1 e a P2, né? Mais as atividades aula a aula. Eu sempre vou estar passando uma atividadezinha que vai somando pontos, os quais serão somados com a P1 e divididos. Então, não percam as atividades, porque além de determinar a frequência, elas ajudam na sua média, seja da P1 ou da P2. Professor, não consegui atingir o objetivo na P1 e na P2. Não tem problema. Eu posso realizar a P3 com a matéria de todo o conteúdo e esta P3 substituirá a menor nota entre P1 e P2 para que se possa tentar melhorar, né, a composição da sua média, ok? Bom, aí tá os instrumentos, P1, P2, P3, como atividade substitutiva. Sempre lembrando que P1 é a matéria que vai até a P1, P2 a matéria que vai até a P2 e P3 é a soma da matéria da P1 mais a matéria da P2. Então, a gente tem um grau de complexidade um pouco maior na P3. Beleza. Recursos técnicos pedagógicos, a gente vai trabalhar com filmes, vamos trabalhar com os PowerPoints, vamos trabalhar com artigos, com relatórios, né? Tentaremos utilizar sempre que possível o Teams. A gente sabe que até o dia 28 sofreremos aí diversas modificações em nossa plataforma e a gente vai ver como é que vai ficar. Por enquanto, todo o material que eu vou estar trabalhando em aula, seja os PDFs, relatórios e artigos, eu vou estar enviando aí para o responsável pela sala, que vai colocar no grupo do WhatsApp de vocês, para que todos tenham acesso. No final dessa aula, assim como de todas as minhas aulas, tem lá o meu e-mail pessoal, tem o meu Instagram, tem o meu LinkedIn, tem o meu um podcast antigo, mas que eu deixo lá, que traz algumas dicas sobre aulas também, ok?
ok? Bom, essa é a nossa bibliografia básica, a nossa bibliografia complementar. Esta bibliografia ela vem desde o início do curso, sofreu uma pequena revisão agora em 2024 e aos poucos eu vou inserindo mais bibliografias e mandando para vocês. Mas qualquer dúvida é só mandar e perguntar, ok? Dentro do nosso planejamento diário, como eu já conversei com a turma da manhã, né? Nós temos aí toda a nossa programação de aula, já até o final do semestre. Já sabemos dentro do calendário da FATEC quando serão a nossas semana de prova de P1 e P2, então se planejem aí, quem trabalha de turno, quem tem problemas médicos, tem algum tipo de problema, se planeje para que vocês possam atender o objetivo de vocês e não terem perdas, ok? Diversos estudos de casos já estão lançados também. Tudo que está em vermelho com R são aulas de reposição para a gente, né, tá reforçando o nosso aprendizado. Aí a segunda parte, né, que engloba a P2 e a P3 até o final do semestre. Então dá para se planejar direitinho, né? Esse mesmo calendário ele se encontra no SIGA, então quem tiver dúvida pode olhar também no SIGA, que as aulas já estão ajustadas. Para a turma da noite, né, a parte de planejamento segue a mesma ordem, só que somente nas datas de referência. Os feriados também já estão incluídos, P1, P2, né, dentro de nossa programação. Isso eu consegui passar para as duas turmas, tá todo mundo alinhado, ok? Mas quem tiver dúvida pode estar perguntando na nossa próxima aula ou mandando mensagem sem problema algum. Beleza? Então passei bem rapidamente a primeira parte da apresentação. Agora eu vou fazer uma breve introdução ao modal marítimo, né, quanto a histórico, relevância e tipos de transporte, para poder estar melhorando aí a qualidade técnica do aprendizado de vocês, ok? Então, transporte de cargas e pessoas por vias navegáveis. Esse é, por definição, a questão relativa ao modal marítimo. Sua importância é ímpar, né? É o modal mais utilizado no comércio internacional, ele é responsável por 80% de todo o comércio internacional. No Brasil, ele pode chegar até 90% em termos de movimentação total de cargas, né? E ele é fundamental para conectar os mercados e reduzir os custos logísticos, mercados internacionais estes, ok? As principais vantagens, ele é um modal mais limpo de todos os modais, quando analisado pela tonelagem de carga transportada, ele é um modal de baixo custo operacional, alta capacidade de carga, alcance global sem nenhum tipo de barreira terrestre, né? E tem aí, como eu falei, mais limpo, né? Com baixa emissão de CO2 por tonelada quilômetro transportado. Isso é muito importante, tendo em vista as modificações que a gente está esperando em relação à descarbonização do transporte marítimo, mas também a descarbonização portuária que está em alta, ok? Dentro da comparação de modais, eu fiz aí um quadro para facilitar o aprendizado de vocês, né? O custo por tonelada quilômetro, a capacidade de carga e o alcance global quando analisada do ponto de vista marítimo. Custo por tonelada é o mais baixo, o rodoviário é médio, o ferroviário é baixo e o aéreo é o mais alto. Dentro da capacidade de carga, o marítimo é muito alto, a sua capacidade, o rodoviário é médio, o ferroviário é alto e o aéreo é extremamente baixo. Em termos de alcance global, marítimo, sem dúvida nenhuma, é global, o aéreo também é global, porém é muito caro, o rodoviário é regional e o ferroviário, em alguns casos, pode chegar a ser continental, ou seja, dentro do mesmo continente, se eu tiver acesso ferroviário de um estado-nação para outro estado-nação. Dentro das vantagens, quando a gente compara esses modais, né, quanto ao custo reduzido, quando a gente trata o custo por tonelada quilômetro, não tem como comparar, ele é o menor do que qualquer outro modal, pois ele economiza muito combustível e tem uma eficiência operacional fantástica. Automaticamente, quanto maior o navio, eu tenho aí a sua economia de escala. Então, eu tenho a redução do custo unitário
fantasticamente, porque quanto maior, cabe mais carga, menos custo, automaticamente um frete mais econômico. E aí eu coloquei um exemplo para vocês de um Ultra Large Container Vessel, né, que pode atualmente transportar mais do que 24 mil TEUs, né? TEUs que a gente lembra é aquele container de 20, né? De 20 TEUs, aquele menorzinho. Então, 24 mil containers daquele é a capacidade que os novos navios aí, os Ultra, têm. Isso reduz muito o custo logístico por unidade transportada, ok? A segunda vantagem é a alta capacidade, né? Não precisa nem falar. Eu consigo transportar qualquer tipo de carga em grandes volumes. Ou seja, por exemplo, um navio graneleiro, né? Soja, trigo, minério de ferro. Então eu tenho uma capacidade, o próprio petroleiro, né? Milhões de barris de petróleo diariamente, né? Então eu tenho uma grande capacidade, grande volume de uma única vez. Ou seja, automaticamente pode-se dizer que eles são essenciais. O de container, por exemplo, para transporte, atender, né, todo o comércio eletrônico e os movimentos de globalização. Então o Everload, por exemplo, ele está aí, né, em torno de 24 mil TEUs. Esse atualmente 24.400 e 500 mais ou menos. Ele é o maior navio de container do mundo, ok? Atualmente. Mas toda hora está saindo alguma coisa nova com diferença de poucos containers, 24.800, 24.300, 24.200, mas sempre nessas margens, ok? Bom, alcance global, eu posso dizer, quando eu comparo com outros modais, ele atende cobertura internacional, ele vai conectar qualquer porto de qualquer continente. Automaticamente, ele reduz a necessidade de transbordo terrestre, né? Ele tem a menor dependência de infraestrutura terrestre, transporte, né, por exemplo, de chinês para a Europa é muito mais eficiente por via marítima do que ferroviária. Então, lógico. Mas qual seria aí um problema, né, que a gente vai analisar depois? Eu sempre vou precisar de uma infraestrutura de transbordo, não esqueçam, ok? Eu tenho aí algumas rotas estratégicas que a gente vai estudar também que facilitam muito essas operações, isso é importante saber, né? Canal de Suez, Estreito de Málaga, Canal de Panamá, eles passam a ser pontos chaves, mas isso tem um custo bastante elevado para que possa ser utilizado, ok? Então, dentro da evolução histórica, né, pode-se dizer que os primeiros registros eram balsas, ainda na Mesopotâmia Antiga, no Egito Antigo, né? Depois ele chega na Idade Média com a expansão marítima europeia, a chamada Rota das Especiarias, né? Ou então a própria chamada também Rota da Seda, né? Então, ele tem uma expansão bastante significativa. Depois, eu tenho uma segunda expansão com a Revolução Industrial, onde se amplia demasiadamente a construção naval e o comércio intercontinental. E no século XX, a gente tem aí a containerização e a globalização desse comércio. Já lembrando, né, que o sonho do transportador é que tudo pudesse ser levado em container, ele é muito mais prático. Mas isso a gente vai discutir mais para frente, ok? Sua relevância, tanto econômica quanto estratégica, são fundamentais, pois, economicamente, ele viabiliza o comércio global de bens de alto volume e baixo custo, pois ele vai acabar sustentando as cadeias de suprimento global. Então, é fantástico. Tanto é que na pandemia nós sentimos o impacto de alguns portos fechados e o interrompimento, mesmo que durante um tempo, do transporte marítimo. Então, houve um desabastecimento muito grande. Então, isso é um ponto de atenção, porque isso reforça as questões estratégicas, como infraestrutura portuária nos principais hubs logísticos. Então, eu preciso não é só ter o navio, o transportador, eu preciso sim de uma estrutura capaz de recepcionar esse navio e realizar esses transbordos. Então, é certo dizer que ele tem um papel geopolítico em rotas estratégicas, como o Canal do Panamá, Estreito de Málaga. Qualquer comprometimento nessas rotas estratégicas vai aumentar o tempo de viagem, automaticamente o gasto de combustível, refletindo diretamente no valor do frete aplicado, ok? As principais rotas de comércio global é a Ásia-Europa, América do Norte-Ásia e as rotas intra-Ásia,
Ou seja, essas são as principais rotas. Aí nós vamos ter América do Sul, América do Sul, América do Norte, América do Sul, Ásia, né? América do Sul, Europa, tá? E dentro dessas rotas eu vou ter Canal do Suez, Canal do Panamá, Estreito de Hormuz, todos colocados estrategicamente com a função de reduzir esses trajetos, economizar combustível, diminuir as emissões para tentar, de certa forma, diminuir o tempo de viagem, barateando o custo do frete. Bom, chegamos aqui agora ao que nos interessa aprofundar um pouco mais. Os tipos de transporte marítimo, ou seja, e aí a gente está falando dentro da nossa matéria, nós temos também o transporte hidroviário, isso é uma outra coisa que a gente vai comentar, mas não vai fazer parte desse núcleo principal, ok? Dentro das principais características, eu tenho a linha regular, ou liner trading, né? O que é um liner trading ou uma linha regular? São todos aqueles navios que têm horários fixos e rotas determinadas. Normalmente são os navios porta-containers. Nós temos o tramp ship trading, ou seja, são embarcações voltadas a atender operações mais flexíveis, ou seja, atender determinadas demandas específicas. Então, normalmente eu afreto um navio para atender um determinado porto que ele não é atendido por linha, numa determinada data que me agrade, para levar uma carga total minha, né? Normalmente os custos do tramp ship são melhores na tonelagem total quando comparados dos liners trading, das linhas regulares. E eu ainda vou ter o feeder shipping, que normalmente é aquele que faz conexão entre portos menores e hubs maiores, ok? Então, muito utilizado na cabotagem, ok? Que vem crescendo bastante. Vale lembrar que nós temos alguns países da América Latina que fazem parte do Mercosul, onde o transporte pode sim ser considerado feeder shipping ou cabotagem, ok? Devido a estes acordos. A diferenciação sempre será baseada na frequência, no itinerário e no tipo de carga. Então é isso que a gente vai analisar. Ah, mas só isso? Não, nós temos aí embarcações que operam em hidrovias, em lacustres, né, em lagos também, tá? Mas aqui a gente vai falar mais especificamente do transporte marítimo, que tem um maior volume. É muito comum na Amazônia você ter o transporte por barcaça, por exemplo, para soja, para trigo, né? Para outros produtos, reduzindo o custo significativamente, ok? É uma característica específica que a gente vai discutir depois. Beleza. Bom, dentro do liner ship trading, né, na linha regular, eu vou ter então, por definição, serviços regulares e pré-determinados entre portos específicos. Então, uma vez por semana sai um navio de cada companhia, de uma companhia ou de outra, para a Europa, para os Estados Unidos, para a China. Então, eu tenho horário fixo dentro de um agendamento, né? Mas ele busca principalmente atender as cargas containerizadas, ok? Eles são dominados, né? Eles são produto de grandes armadores como Maersk, MSC, CMA, CGM, e operam essas linhas que conectam esses portos globais. A maior vantagem é que eu consigo previsibilidade e realizar para o meu cliente um planejamento inteligente, eficiente. Isso é muito, muito importante, ok? O tramp ship, ou tramp ship trading, né? Ele já, por definição, é aquela operação sem itinerário fixo, conforme demanda. Geralmente eu estou buscando atender cargas a granel, seja petróleo, seja grãos, né? Eu tenho uma flexibilidade de rotas, prazos e modelos contratuais também. Então, um navio tanque que vai transportar petróleo bruto de um terminal para outro, de graneleiro, levar soja de um país para o outro, né? E ele é interessante porque ele, além de ter um custo melhor, ele se adapta melhor às flutuações do mercado. Nós vamos ver que para conseguir uma embarcação tramp, eu tenho aí os chamados shipbrokers, né? São os corretores, os quais vão apresentar as características, né? Arqueamento, atendimento desses navios
para atender clientes específicos, ok? Mas a gente vai ver isso. O feeder shipping, né, trading, né, ele tem como característica, são containeiros de menor porte, né, e vão atender aí grandes hubs marítimos. Então, normalmente, o navio vem de um liner de uma linha internacional, despeja aqueles contêineres num determinado porto e o feeder vai fazer a distribuição em portos menores dentro do próprio navio. Geralmente ele opera container, né, redistribuído de navios maiores. Ele é essencial para regiões periféricas e mercados menores. Então é muito comum você encontrar operações de feeder na região amazônica, por exemplo, né? Então o prático aí, que a gente pode dar um exemplo prático, é o feeder operando, né, entre o Porto de Santos e conectando os portos menores do Nordeste. Então ele amplia, ele ajuda o acesso a mercados menores, aumentando essa capilaridade, ok? Então, quando a gente compara, fiz uma tabela para vocês aí, dentro do aspecto do liner, do tramp e do feeder, né? A frequência é regular, o tramp é sob demanda e o feeder também tem frequência regular. A carga normalmente do regular é containerizada, assim como do feeder, e do tramp ela é normalmente granel, seja líquido, né? Ou granel sólido. As rotas no liner ela é fixa, no tramp ela pode ser variável e no feeder sempre será rotas regionais. O exemplo, Maersk MSC, navios tanque, por exemplo, no Tramp and Ship, e as redes regionais que podem ser atendidos por empresas menores, né, como Hamburg Sud, a Mercosul Liner, por exemplo, e assim por diante. Okay? Os desafios desse modal, todo modal tem desafio, gente. Porém, dentro dos desafios, eu tenho também algumas tendências. E eu já venho discutindo isso com vocês já há algum tempo, né? A descarbonização é uma tendência muito forte, né? A adaptação a essas regulamentações internacionais. Por quê? Porque eu torno o combustível mais caro e torno, né, a operação portuária, por exemplo, na União Europeia, mais cara também. Por quê? Porque eu tenho que pagar o carbono emitido pelo combustível, que já é pago, vem cobrado junto com o frete, e o carbono também do estacionamento, da recepção desse navio nestes portos, aumentando o custo final do produto, né? Tenho alguns problemas de congestionamento, quando a infraestrutura portuária ela não atende às necessidades básicas daquele tipo de embarcação, ou ela está sobrecarregada, ou está com equipamento sucateado, né? Mas atualmente o que tem mais se destacado dentro desse desafio, né, é o crescente custo dos combustíveis, né? Porque a IMO está exigindo progressivamente, apesar da suspensão agora, ela está exigindo progressivamente que esses combustíveis sejam alterados. Então é dentro dessa máxima que a gente tem que ficar, né? Combustíveis alterados, ou seja, mais limpos, automaticamente combustíveis mais caros, ok? Dentro das tendências, a gente vai ter, estamos tendo a automação, portos, navios cada vez mais tecnológicos. As questões de sustentabilidade fazem com que nós tenhamos que ter combustíveis alternativos mais limpos, hidrogênio, amônia, biocombustível, metanol, né? E como tendência também para aumentar essa capilarização, sim, a expansão do feedership para atender esses mercados locais e a impulsionar, de certa forma, o mercado interno de um país ou de uma determinada região, ok? Bom, dentro dessa primeira parte que nós discutimos na nossa primeira aula, por isso eu fui um pouquinho mais rápido, ok? Nós temos aí para vocês responderem inicialmente e individualmente para discussão, duas perguntas simples. Gente, nada de usar GPT, nada. Eu preciso saber o que vocês sabem ou qual é a percepção de vocês pelo que vocês leem, pelo que vocês ouvem nas salas dos outros professores, né? Então, como o modal marítimo pode enfrentar os desafios da descarbonização na visão de cada um de vocês, ok? Qual a relevância do feedership para o Brasil na visão de vocês? Então, eu não preciso ficar pedindo para o ChatGPT. Faço ali, dentro daquela nossa máxima que eu pedi para vocês por escrito, beleza? As duas perguntinhas numa folha
e vai me entregar. Vou estar fazendo a correção. Gente, não tem nota. É um ponto para quem entregar, beleza? Esse ponto é pela participação, porque eu quero a percepção de vocês. Por isso não precisa ficar se preocupando se está certo ou se está errado, se fez um GPT ou não. Não é isso que a gente está buscando, beleza? Então é isso aí. Então vão fazendo, vão acumulando essas atividades, ao ponto que elas forem ficando prontas, vocês vão me entregando, ok? Bom, também passei em sala de aula, tanto para a turma da manhã quanto para a turma da noite, a primeira atividade nossa de análise, né, do documentário O Maior Navio do Mundo, Viagem Inaugural. Só lembrando, gente, o maior navio do mundo, a época de sua viagem inaugural, né? Hoje nós temos, lógico, navios muito maiores, mas eu peguei esse vídeo justamente para auxiliá-los nessa linha de conhecimento. Esse vídeo engloba basicamente toda a nossa matéria, ou grande parte da nossa matéria, né? Porque eu vou observar a construção do navio, o deslocamento do navio, os principais portos que ele vai atracar, o carregamento, os problemas que podem acontecer com o navio relativos à pirataria, né? Os custos de passagem pelos estreitos estratégicos, o tempo de viagem, né? As percepções dos trabalhadores, o número de trabalhador. Então, nosso objetivo aí dessa atividade é aprofundar a compreensão de vocês sobre o modal marítimo, suas características, desafios e principalmente, gente, os impactos estratégicos no comércio global, identificados a partir do documentário. Até porque esse documentário já tem um tempo, então dá para a gente fazer uma análise de quanto nós no Brasil estamos atrasados em relação a portos, em relação ao próprio transportador marítimo. Então, a ideia é que vocês, ao final, vão relacionar os aspectos apresentados no documentário com os conceitos teóricos que vão andar junto com vocês sobre o transporte marítimo observados já em aula e os que virão também. Então, qual é a missão? Assistir o documentário, tomar as notas sobre os principais aspectos abordados. Lembrando, nós já assistimos tanto a turma da manhã quanto a turma da noite em sala e eu já fiz ali alguns comentários pertinentes. Quem anotou, beleza. Quem não anotou, vê com calma. Eu mandei o vídeo e mandei o link do documentário, ok? Responda a seguir as questões, né, que eu coloquei no plano de apresentação, de maneira analítica, né, fundamentando a resposta com exemplos do documentário e pode acrescentar sim com conteúdos teóricos. Respondeu tudo dentro daquela máxima de contratação que eu conversei com vocês, não dá para usar IA numa avaliação de contratação, seja para estágio ou para trabalhar. Vocês vão ter que escrever. Então, juntem todas essas perguntas que vocês responderam e vão elaborar aí um relatório final com as respostas organizadas e argumentadas, bem destrinchando. E aí a gente consegue analisar uma forma muito melhor. Essa atividade vai ser entregue na próxima semana, ok? Na nossa próxima aula, ok? É o World Big Ship, né? O maior navio do mundo, né? Dentro da perspectiva que eu coloquei para vocês. Tem o link direitinho, tem o vídeo, quem precisar, beleza? E a atividade? Quais são as questões e as subquestões que eu coloquei para vocês? Elas englobam modal marítimo e características, evolução e relevância econômica e estratégica, rotas marítimas, canais e estreitos, linhas marítimas regular, Trump e feeder, que nós já vimos, tendências e geopolítica neste transporte marítimo, impactos, desafios e perspectivas para o setor marítimo, alternativas emergentes de rotas, tecnologia, inovação e gerenciamento, infraestrutura portuária e portos estratégicos. Tudo que a gente vê no filme tem subperguntas, vocês vão estar colocando. Eu já entreguei a folha com as perguntas e subperguntas que vão servir ali de roteiro para vocês estarem realizando. Então, esse relatório vai ser entregue em formato digital, conforme a orientação para aqueles alunos que nós temos um aluno aí de um dos turnos que não
tem dificuldade de escrita, este pode fazer de forma digital. O restante, gente, as perguntas podem ser de forma digital. Agora, eu gostaria que o texto final fosse escrito até para avaliar o nível de resposta e qualidade técnica de escrita que vocês estão. A avaliação levará em consideração a coerência das respostas, a argumentação, fundamentação teórica e exemplos extraídos do documentário. A apresentação dos resultados será apresentada em forma de debate e seminário. Vale de 0 a 10. Só de entregar já tem 5, gente. O objetivo não é detonar ninguém, mas eu preciso que vocês se desenvolvam na escrita. Não usem IA, tentem fazer, porque essa percepção de escrita é importante para vocês, ok? Pode usar outros conteúdos para complementar? Pode, tá? A apresentação dos resultados será aí em sala de aula. Nós vamos fazer alguns debates sobre esse comentário, né, como nós já fizemos quando assistimos o vídeo. Esta atividade, o objetivo dela principal, né, é permitir que vocês compreendam a complexidade do transporte marítimo, consigam relacionar a teoria com a realidade operacional de um mega cargueiro, que foi apresentado no documentário. Analisar como estão os equipamentos portuários, aquela época de lançamento do equipamento, os custos de passagem num canal, aquela época de um estreito, naquela época, as dificuldades de contornar a costa da África, o custo mais elevado do combustível. Então, tudo que vocês conseguirem pegar de percepção, né, para que a gente possa estar discutindo isso aí de uma forma geral depois, ok? Espero que atendam a nossa perspectiva. Na nossa próxima aula, a gente vai discutir geopolítica e principais rotas estratégicas. Então, eu vou preparar aqui a próxima aula e já vou estar disponibilizando o link para o responsável por cada turma. E aí vocês podem dar continuidade aí no nosso aprendizado. Quando chegar em aula, eu posso fazer uma revisão rápida. Tragam as dúvidas que vocês tenham para que a gente não tenha perda, não tenha lacunas em nosso aprendizado. Tudo bem? Qualquer dúvida, mande mensagem para o e-mail, mandem por WhatsApp, mandem de qualquer forma, fumaça, o que vocês quiserem, que eu vou estar respondendo assim que eu receber essas atividades. Fiquem bem, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Abraço a todos.